que ele é para mim ele é o principal desafio, que ele é um dilema entre capacidade, né, o quão capaz que é o CRM versus usabilidade, né, o quão fácil, simples, quanto que o CRM trabalha a favor do vendedor e não o oposto, né? E o que que acontece, né? A maioria das empresas que buscam a HubSpot, elas ou estão em alguma solução que ela pode ser até simples de ser utilizada, mas ela tem muito pouca capacidade, ela tem diferentes níveis de limitações, e aí, na medida que a operação vai escalando, faltam algumas coisas, então são soluções mais simples, assim como tem empresas que estão em soluções com muita capacidade, e eu não vou aqui citar nomes, acho que não é o caso, mas são soluções muito robustas, muito completas, só que são soluções extremamente difíceis de serem implementadas e aí o vendedor acaba não utilizando. Eu já utilizei uma solução, inclusive, que ela era muito robusta, só que eu tinha minhas planilhas aqui por fora porque era muito difícil utilizar. Então, exige muita complexidade e aí acaba que o CRM não serve muito propósito. E o grande posicionamento da HubSpot é ser um CRM muito capaz, porém com uma experiência low code, simples de ser utilizado, que ajuda muito o vendedor no dia a dia e o segundo ponto que eu acho que é bem importante deixar claro, e é aqui que eu afirmo que a HubSpot ela vai ser a melhor solução hoje no mercado brasileiro, afirmo com toda certeza que é o seguinte: é, existem muitas empresas que utilizam várias ferramentas específicas para partes do processo. Então, eu não vou aprofundar aqui em outras áreas, vai ser focado em vendas, mas empresas utilizam uma solução para marketing, às vezes mais de uma solução para vendas, às vezes uma solução específica só para pré-vendas e outbound e outra para vendas. E aí depois lá em pós-venda tem uma solução para suporte, uma solução para sucesso do cliente. E os dados eles ficam espalhados. Os times precisam de múltiplas ferramentas para trabalhar e a operação fica o que a gente chama de Frankenstein, né? Fica muito bagunçado. A HubSpot hoje, não existem muitas soluções no mercado hoje que entregam essa jornada completa. Mas a HubSpot ela entrega. Só que a HubSpot ela é a única solução que vai entregar essa jornada completa, onde tudo foi desenvolvido dentro da mesma plataforma. A gente não foi comprando empresas de vendas, uma de pós-venda, não, a gente tem uma plataforma única. Eu não vou fazer uma demo completa da plataforma, vou fazer uma demo do módulo de vendas, mas a HubSpot hoje ela é a única solução que entrega uma plataforma 360 onde eu vou ter módulos que vão abarcar todas as áreas que trabalham a jornada do cliente, porém tudo isso desenvolvido dentro de um mesmo software, dentro de um mesmo produto, com uma mesma fonte base de dados. Isso para quem utiliza o CRM completo é uma fluidez assim que muda completamente a vida das empresas. Então, entenda um pouco assim da proposta de valor, principalmente quem não conhece tanto da HubSpot, é aí que eu digo que a gente tem um diferencial enorme, mas o foco aqui do webinar é falar de vendas, então, feita essa introdução, queria ir um pouco aqui para a prática e fazer a demo com vocês. Vamos compartilhar aqui a tela com som. Karina, me ajuda aí? Confirma se está tudo ok? Tudo ok por aqui. Estamos vendo sua tela, suas abas, tranquilo. Beleza. Vamos lá então, pessoal. A gente vai ter aqui, como quase todo tipo de CRM que é mais padrão, os nossos objetos principais aqui, que é contatos, empresas, leads, negócios e tickets. Tickets já entra aqui em pós-venda, a gente não vai focar hoje, mas a gente tem esses quatro principais tipos de objetos, certo? Aqui eu estou com a base de contatos aberta, a gente coloca aqui toda a nossa base. Aqui a gente pode modificar essas colunas que aparecem, né, que são os dados de cada contato, de uma forma muito simples e fácil. Eu só venho aqui em editar colunas, eu adiciono quais são os campos que eu quero que virem essas colunas. Digamos que eu quero ver aqui reuniões relacionadas ao contato. Adicionei aqui, eu quero que apareça logo depois do nome do contato, movi para cima, já aparece aqui. Muito simples. E aqui em cima eu crio diferentes tipos de visualizações
Ou seja, aqui está todos os contatos, eu posso ter uma aba só com os meus, eu posso ter uma aba dos contatos da região de São Paulo, dos contatos que são clientes, dos contatos que são leads. A gente vai criando esses tipos de visualizações e a mesma lógica funciona para a base de empresas, certo? A gente vai ter aqui um objeto de leads, que eu já vou aprofundar um pouco mais, né? São os novos contatos que estão convertendo, demonstrando interesse. E aqui a parte de negócios e pipelines de vendas, que eu também vou aprofundar um pouco mais depois. Então, eu vou começar mostrando um recurso que eu acho muito interessante aqui da HubSpot, porque eu, como vendedor, antes de usar o HubSpot, eu sempre precisava tirar uns 20 minutos para planejar o meu dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito produtiva, eu gosto de priorizar as minhas tarefas. Se o vendedor não faz isso, ele não consegue ser tão eficiente. É muita coisa para fazer. E essa funcionalidade aqui da HubSpot, ela é um espaço de trabalho de vendas que me tirou a necessidade de planejar e priorizar as minhas tarefas do dia a dia. O que que é o espaço de vendas? Tá? Ele é um espaço feito aqui, eu estou com a minha agenda sincronizada, certo? Eu tenho aqui as minhas ações, o que que foram, por exemplo, tenho 25 leads aqui que foram atribuídos, eu posso ter ações relacionadas a negócios do pipeline, então isso aqui a gente configura para quais são as ações orientadas que vocês querem que quando o vendedor de vocês abra essa tela apareça, né? Aqui a gente tem já, por exemplo, tarefas, né, de alta prioridade, todas as tarefas gerais. Se eu clico aqui nas tarefas, eu tenho até um formato de playlist aqui na esquerda, que ele já abre, por exemplo, a tarefa de e-mail, já com o e-mail aberto aqui para eu escrever que está vinculado ao contato. Eu não preciso clicar numa outra aba e abrir o contato em outra tela para ver o registro do que é esse e-mail que eu tenho que mandar, como é que foi a última reunião. Então aqui já aparece todo o registro aqui do contato. Se tem um registro, isso aqui eu já vou mostrar um pouco mais depois, que é um recurso de inteligência artificial, mas poxa, não é um contato que tem muita anotação, muito histórico. Eu só quero vir aqui fazer uma pergunta para resumir alguma coisa, eu posso, tá certo? Isso aqui é uma tarefa de e-mail, né? De follow-up, mas, por exemplo, se eu tenho aqui uma outra tarefa que é de ligação, já aparece aqui para eu iniciar a chamada e ligar por dentro do CRM. Então, aqui eu já tenho essa playlist de tarefas que eu vou clicando aqui em OK, agora não, e ele já pula aqui para a próxima tarefa. Então, extremamente produtivo. Eu posso filtrar aqui todas as tarefas, ou alta prioridade, ou, por exemplo, tarefas atrasadas, tarefas com vencimento para amanhã, de acordo com o que eu quero fazer. Aqui eu concluí aqui a tarefa, beleza. Aí eu tenho. Isso é um resumo, né? Isso é um resumo. Isso aqui é onde eu começo. Fiz todas as minhas tarefas. Vi todos os. Eu venho aqui na segunda aba aqui do painel, que é chamada de Prospects. Por exemplo, já fiz tudo que eu tinha que fazer com as tarefas do que eu tenho aberto aqui em pipeline e tudo mais. Agora eu vou para uma segunda etapa do meu dia, que é beleza, já fiz tudo que eu tinha que fazer com o meu pipeline, agora eu tenho que gerar demanda. Eu tenho que ir atrás de novas oportunidades. E aí eu tenho inbound e outbound, né? Tem empresas que só trabalham com um dos modos. É, Aqui eu vou ter dois modelos de prospects, tá? Que são contas-alvo e outras que são leads. Contas-alvo, ela é muito para prospecção. Nesse modelo aqui, por exemplo, é um caso de B2B, então eu tenho contas-alvo que são empresas. O que que são as contas-alvo? São as contas, se eu tenho, sei lá, 500 empresas na minha base que ainda não são meus clientes, eu tenho ali as minhas 50 que são as principais ali, que são as melhores que eu quero vender. Então, muito para prospecção. É, Aqui nesse caso mostra quatro contas-alvos que eu tenho selecionadas. E de novo, tá? Essas aqui são as categorias, né? Que é o nível de pontuação aqui que eu atribuo. Eu posso configurar para que eu selecione com base em dados das minhas empresas quais são as minhas contas-alvo, para o vendedor não precisar ficar marcando um a um. Então, por exemplo, eu vou pegar as empresas que têm o maior número de funcionários, trabalham no segmento X, ou já foram uma negociação. Vocês vão definir esses critérios, vão atribuir as contas-alvos para vocês. E aí aqui cada vendedor vai ter as suas. E de novo, aqui está mostrando, por exemplo, categoria, última atividade que eu tive, qual que é a próxima atividade. Nesse caso, eu tenho uma call de negociação. Eu posso, e, de novo,
modificar quais são as colunas que eu quero que a pessoa veja quando abrir as contas-alvo. E lembra que eu mostrei que quando eu abro uma tarefa nesse espaço de vendas, em vez de eu precisar ir para a aba do contato, abrir uma tela diferente, aqui é a mesma lógica. Então, Trulha, eu abro isso aqui e eu já consigo ver, sem precisar abrir outra aba, o que são as informações da empresa, as últimas atividades, negociações, enfim, eu consigo ver tudo aqui de novo também, pesquisar com inteligência artificial alguma coisa. E leads a mesma coisa. Então aqui são leads novos, né? Então, por exemplo, campanhas de marketing que geraram aqui leads, eu vou ter aqui minha lista de leads. De novo, essas colunas vocês configuram. Aqui nessa conta tá dizendo para dizer se o tipo de lead é uma nova empresa ou se é uma empresa que já estava na base, se é um upsell, cross-sell, se é um lead frio, morno, quente, qual que é a empresa, né? Eu abro aqui a empresa, já aparece a empresa, ou eu abro o lead, né? O lead é um contato, ele não é uma empresa, né? Aqui aparece qual que é o contato vinculado a esse lead, sem eu precisar ficar abrindo outra tela. Eu consigo ver qual campanha de marketing que ele veio, quais páginas no site ele visitou. Então, isso aqui também é uma maravilha, assim, quando eu abro essa tela aqui na HubSpot, eu sou uma máquina de falar com os leads novos, isso aqui me traz muita produtividade. E aqui eu consigo criar diferentes tipos de exibição, tá? Se contas-alvo e leads não atende vocês e vocês quiserem criar alguma coisa muito específica, eu consigo criar aqui um novo tipo de exibição e configurar o que que vocês querem que apareça aqui para os vendedores. Aqui eu consigo abrir o meu pipeline também dentro, né? Estava mostrando em lista, mas eu posso visualizar aqui em Kanban. Então, aqui também uma lista de tarefas. Eu já tinha mostrado ali no nível de playlist, mas se eu quiser ver minhas tarefas a nível de Kanban, se eu quiser criar novas tarefas. Aqui tem a parte de programação. Então, minha agenda. E aqui eu tenho um painel. Esse painel, de novo, vai ser eu vou mostrar depois como que a gente cria painéis, mas vocês vão dizer qual que é o painel que vocês querem que apareça para o vendedor nessa tela aqui. Então, é uma tela que eu não preciso ficar abrindo um monte de funcionalidades do HubSpot. Assim, mais da metade do meu tempo eu passo aqui. Isso, enfim, me traz muita produtividade e eficiência. No caso aqui desse painel, tenho aqui uns principais indicadores aqui do vendedor, que é total de negócios fechados com relação à média, minhas chamadas feitas com relação à média. Aqui eu não tenho nenhuma tarefa incompleta, meus negócios abertos aqui no pipeline por fase. Enfim, vou ter aqui um relatório, mas isso aqui vocês vão configurar qual que são os relatórios que para vocês é importante que apareçam aqui. Então, esse aqui, ó, a gente está aqui no módulo de vendas. Como eu tinha dito no início, a gente tem módulo de marketing, módulo de conteúdo, pós-vendas, né? Essa aqui é a primeira funcionalidade do módulo de vendas. Isso aqui me ajuda demais, tá? Dito isso, pessoal, eu gostaria de abrir um contato aqui para vocês verem, tá? O Rodrigo, ele é um contato aqui da HubSpot real, que ele é um cara muito brother nosso e libera para a gente mostrar os dados dele, então eu peço que vocês não peguem o e-mail dele, não incomodem ele aí, não mandem nenhum WhatsApp. Ele topou na parceria aqui, porque eu queria muito mostrar um caso de um contato real, né? Inclusive, ele é um contato aqui que eu que sou o proprietário. Então, por favor, aí não vão incomodar ele, senão ele vai parar de topar abrir o contato aqui para as demos. E o que que eu posso fazer? E percebam, né? Quando eu abro um contato, é a mesma visualização quando eu abro a empresa dele, né? A Medway. Então, aqui é a mesmo tipo de visualização. E também se eu abro um negócio, né? Uma oportunidade, sempre vai ter também o mesmo tipo de visualização. Como é que é esse tipo de visualização aqui na HubSpot, tá? Aqui na esquerda, tá? São os campos que aparecem, por exemplo, domínio da empresa, e-mail dele, telefone, proprietário, qual que é o território de vendas da HubSpot que a empresa dele está classificada. Os campos é muito simples, pessoal. Vocês vão dizer para o HubSpot quais são os campos que vocês querem que apareça quando o vendedor abrir um contato. E de novo, a HubSpot é muito simples. Então, isso que até que é legal, porque eu não preciso ficar pedindo ajuda para outras pessoas. Até eu que sou vendedor, eu não sou gestor da HubSpot, para mim é muito simples de configurar as coisas. Por exemplo, eu quero ver, é, sei lá,
linguagem do. Enfim, vou adicionar aqui o campo que eu quero que apareça, vou subir ele aqui para qual ordem, né? E vou salvar e ele já vai aparecer ali. Vou excluir esse campo que ele não é relevante para mim. Então, aqui são as informações. Aqui, pessoal, são as formas de contato que eu tenho, tá? A gente tem integração com o WhatsApp, a gente tem integração, já vem com número de telefonia, com minutagens, né, para vocês ligarem aqui por dentro. Eu venho aqui, clico, posso ligar aqui para ele, nem vou ligar, daqui a pouco ele vai atender. Vou colocar aqui que foi ocupado, vou salvar a chamada. Se ele tivesse me atendido, automaticamente as gravações ficam aqui registradas. Tem uma inteligência artificial que ela já transcreve a chamada para isso ficar registrado. Depois até vou mostrar alguns casos de IA que a gente aproveita essa transcrição para algumas coisas. E-mail também está conectado já aqui com a minha caixa de entrada. Se vocês usam Google, Microsoft, já tem essa integração. Esse aqui, ele é um e-mail que eu vou mandar direto da minha caixa de entrada. A gente tem automações de e-mail marketing, disparo de WhatsApp em massa, mas tudo que eu estou mostrando aqui é um para um do vendedor. Eu vou ter vários modelos de e-mail prontos, que eu vou poder, por exemplo, se eu fechei com ele e virou meu cliente, eu tenho um e-mail de pós-venda aqui que eu já mando para eles, para entender como acessa o suporte da HubSpot, o CS. Vou querer prospectar o Rodrigo. Vou ter aqui, eu tenho sequências. Sequências, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui, ó. Sequência personalizada. Eu tenho uma sequência que eu mando, é, que eu vejo quando o contato. Isso é uma coisa que, se vocês usarem o marketing, sempre que um contato de vocês abrir uma página no site de vocês, ou interagir com algum e-mail, qualquer coisa assim, normalmente eu sou notificado. E aí tem muita gente que olha a página de preços da HubSpot. Daí eu entro aqui, eu mando um e-mail que eu printo ele na HubSpot e falo assim, ah, pô, vi que tu acessou tal coisa. Às vezes é outbound puro, enfim, eu tenho várias sequências aqui diferentes, eu tenho sequências para gestores de vendas, donos de empresas. Aí eu já mando aqui um primeiro e-mail com o meu link de WhatsApp. Se ele não responder, eu já mando depois de 2 dias um follow-up de e-mail. Se ele não responder, eu mando aqui mais um e-mail. Eu posso alternar com tarefas no meio disso para tentar ligar, adicionar no LinkedIn, mandar um WhatsApp ou até remover ele no final aqui da minha base se ele não tiver engajado na minha sequência. Então, isso aqui é uma sequência automatizada que eu utilizo bastante no meu dia a dia, tá bom? Aqui tarefas, né? A gente pode criar aqui tarefas manualmente, ou podem existir automações que criam tarefas, por exemplo, se o Rodrigo vira um lead, automaticamente já tem uma tarefa para eu fazer um primeiro contato, até para analisar quanto tempo que eu estou levando, demorando para chamar os leads e tudo mais, ou eu posso vir aqui como vendedor e criar tarefas manualmente. Existe um recurso da HubSpot muito interessante que ele conecta com a agenda, que eu posso mandar. Ele é um link, eu até já tenho isso pronto, que é um agendador de reuniões, tá? Isso aqui é uma funcionalidade agendador de reuniões, tá? Ela tá aqui. Isso aqui me facilita muito também. Eu não tenho que ficar mandando sugestão de agenda. Ele é um link aqui que abre para minha agenda, a pessoa vem, seleciona. Eu personalizei para ela botar um formulário já perguntando quantos usuários a pessoa precisa num CRM. Dependendo do que a pessoa responde, eu nem entro aqui na call, se eu vejo que já é um pouco desqualificado. Já pergunto quais são os objetivos e desafios, a pessoa preenche e já cria um invite com um link no Zoom. Pô, isso aqui mudou minha vida. Isso é uma coisa. Não, eu não sei se é uma das mais importantes funcionalidades da HubSpot, mas é uma das que mais me deixa feliz de não ter que ficar perdendo muito tempo para marcar uma agenda. Beleza. Então, aqui algumas das possibilidades. Posso mandar aqui WhatsApp também, SMS, enfim, chamada, bastante coisa. Beleza. Aqui no meio, pessoal, são as atividades. E aí, se não só o time de vendas usa HubSpot, por exemplo, time de marketing também, isso aqui é muito interessante para mim, que sou vendedor, porque eu consigo ver, por exemplo, os anúncios, os CTAs, os formulários que ele preencheu e as páginas no site. Alguns leads chegam na HubSpot meio crus. Só que muitos deles já viram alguma coisa.
Então, quando eu vou abordar ele, eu já sei mais ou menos qual que é o interesse dele. E eu sempre uso isso de gatilho para o show me o nome, né? Eu mostro que eu conheço ele, que eu já pesquisei sobre ele. Isso muda muito a minha abordagem comercial. Todas as atividades de vendas aqui, as chamadas, as conversas, WhatsApp, e-mail, reuniões, tudo isso fica registrado aqui também. E se vocês utilizarem também a parte de pós-venda da HubSpot, tudo fica no mesmo contato. Então o vendedor não precisa perguntar para o marketing qual que é o histórico, e o meu time de onboarding não precisa perguntar para mim o que que eu alinhei na venda, qual que é a dor do lead quando eu faço uma venda e passo o bastão para pós-venda. Todo mundo utiliza o mesmo contato no CRM. E essa é aquela grande vantagem que eu estava te explicando para vocês, que é uma das grandes propostas de valor da HubSpot de unificar a jornada dentro de um CRM 360. Boa, queria conversar um pouco sobre inteligência artificial, que eu acho que é um tema que muita gente deve estar curiosa. E eu quero mostrar dois recursos de inteligência artificial que me ajudam muito. Eu vou mostrar um como vendedor e depois eu vou mostrar um de gestor de vendas para fazer uma transição e depois mostrar algumas outras funcionalidades da HubSpot para quem é gestor de vendas. O que é o Copilot? Copilot é o copiloto. Aqui eu tinha até perguntado para. O que que eu perguntei? Ó, eu tinha perguntado aqui, ó. Resuma o contato do Rodrigo Ador da Medway e me traga oportunidades de engajamento e upsell para essa conta. Aí o Copilot veio, ele puxa todas as informações do CRM e me manda, tá? Então ele mandou aqui um resumo do contato. Atividades recentes. Rodrigo teve conversas e negociações sobre a renovação contratual, crescimento da base de usuários, adição. Ele é cliente, tá? Só para vocês entenderem. E a gente aqui no time de vendas da HubSpot também vende, né? Faz upsell e cross-sell para clientes. Se fosse um lead, mas é a mesma lógica se fosse um lead novo, tá? Então, interesse nessas coisas, beleza. Em calls recentes, Rodrigo mencionou o desejo de administrar os limites de contatos internamente devido aos custos. Lembrem-se que a gente também tem transcrições de chamadas, e se vocês. A transcrição de chamada de telefone, ela já vem nativa. Mas se vocês usam TLDV, Firefly, essas ferramentas de transcrição de chamada de vídeo, a grande maioria delas todas que eu peguei integram, assim. Então eu acho que a chance de, se tu usa alguma, ela provavelmente deve integrar com a HubSpot. A gente também tem essas transcrições de chamadas. E aí ele me trouxe aqui algumas oportunidades de engajamento, tudo mais, caminhos de upsell, próximos passos sugeridos. Eu até perguntei, ó, em quais calls ele disse isso e com quem foi a call da HubSpot, né? Então aqui tu vai conversando com o Copilot. Ele é um copiloto que lê todas as informações CRM. Que são outras coisas que eu posso utilizar o Copilot? Por exemplo, né? Eu venho aqui e digo, eu não sei fazer alguma coisa dentro do HubSpot, ele é tipo um suporte, como adicionar novos usuários ao HubSpot. Então ele também serve para um suporte técnico, não só para reunir informações do CRM e te dar respostas, tá? Então, Copilot, ele é um copiloto interno de ajuda interna do CRM. Agora, eu quero mostrar algo que eu acho um pouco mais revolucionário, que é uma integração. O HubSpot é o único CRM que tem uma integração nativa com o ChatGPT. E eu fiquei tão entusiasmado com isso quando a gente lançou que eu fiz um vídeo que eu publiquei no LinkedIn e eu queria compartilhar aqui esse vídeo com vocês porque eu tinha feito um prompt ali, enfim, que acho que vai ter um caso de uso bem legal aqui para vendedor, tá? Depois eu vou mostrar um para gestor. Deixa eu vou botar em tela cheia. Tá dando para ouvir? Muito bom trabalhar em uma empresa com produto tão Sim. foda e que te impressiona toda hora com inovações relevantes. E eu tô aqui hoje para compartilhar o lançamento da integração que a HubSpot fez com o ChatGPT. Talvez tu não use tanto IA no teu dia a dia ainda, e aí essa integração pode parecer. Opa, deu um pequeno problema. Vocês ainda estão me ouvindo aqui? Tô Sim, aparecendo?
Tava mostrando normal, tá, Edu? Tava com áudio. Tá. Ele tá desconectado aqui do PowerPoint. Mas se eu ainda estou com internet, eu vou direto no meu LinkedIn, que eu sei que tem esse vídeo. Eu acho que não vai dar o problema. Vamos. Aproveitem já para conectar com o Edu no LinkedIn, chamar ele, né? Quando. Vamos ter jogo de cintura aqui, não vamos perder agora. Vamos ver se agora vai. É muito bom trabalhar em uma empresa com produto tão foda e que te impressiona toda hora com inovações relevantes. Desculpa meu entusiasmo, é que eu recém tinha lançado, eu tava um pouco animado quando eu fiz o E eu vídeo. tô aqui hoje para compartilhar o lançamento da integração que a HubSpot fez com o ChatGPT. Talvez tu não use tanto IA no teu dia a dia ainda, e aí essa integração pode parecer só mais uma novidade, mas para quem já respira automação, dados, geração de conteúdo inteligente e coisas assim, essa novidade ela vai soar como que ela realmente é, um divisor de águas. O que significa integrar o HubSpot com o GPT? A HubSpot foi o primeiro CRM a desenvolver isso. Imagina que o HubSpot, ou o teu CRM, ele é um grande cérebro organizador de tudo que envolve a jornada, desde o marketing que gera o lead até como tu trata o teu cliente lá no pós-venda. Agora adiciona o chat GPT nesse cérebro. O que antes era só armazenado, agora vai ser interpretado, resumido e transformado em ação. Traduzindo, né? O GPT sabe sobre os dados, o HubSpot, desculpa, sabe sobre os dados e o GPT entende os dados. E juntos eles vão agir para ti, para tua empresa, para te ajudar muito no dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui, já que eu trabalho com vendas, faço conteúdo sobre vendas e eu uso o GPT muito para me preparar para as reuniões. Agora eu tenho um prompt completamente diferente. Primeiro, né, a gente vem aqui em executar a investigação, que é o Deep Search do GPT, adiciona aqui a base de dados da HubSpot, que o teu CRM pode também adicionar a busca na web junto. E eu fiz aqui um prompt que é: sou vendedor da HubSpot, cria um roteiro para uma call de descoberta que eu tenho agendada com o diretor de marketing e vendas da PUC, RS, peguei um exemplo fictício, mas misturando, agora que entra aqui, ó, playbook da HubSpot de estrutura de call, é uma coisa que está no nosso CRM, ali na funcionalidade Playbook, né? Com perguntas específicas para um lead da área de educação superior. Isso aqui o GPT sabe muito bem, demonstrando conhecimento nos termos do segmento. E me dê dois exemplos de cases nossos na área, né, de clientes brasileiros, que é outro tipo de dado que está armazenado no nosso CRM. Se eu já tivesse um histórico com a PUC-RS também, não precisaria ficar pesquisando ali no CRM, vou ter o histórico de um monte de contatos nos últimos 10 anos. Sim, aqui já percebeu que ele tem 16 fontes de dados para esse prompt. E ele trouxe aqui um roteiro de uma call de descoberta. Alguns pontos que eu queria destacar aqui, que eu achei muito bacana. Primeiro, o rapport, isso aqui sem o GPT, né? Vi que a PUC recebeu um prêmio de inovação acadêmica, como foi esse projeto. Contextualização pessoal, isso aqui já entra a integração com o CRM. Trabalho com universidades há alguns anos, inclusive a gente tem projetos aqui com SPM e SEO, então aqui já gera uma autoridade aqui dentro do segmento. E beleza, definição de expectativa, confirmação, o ACE, né? Diagnóstico aqui entra, por exemplo, processo de captação de alunos. Percebam que ele já traz aqui, né? Como que vocês estão conduzindo a captação de alunos hoje, quais canais vocês usam para atrair. Ele traz campanhas digital, feiras. Feiras é um canal muito, né, utilizado ali, parcerias nas universidades. Funil de matrícula, se ele tem algum CRM educacional, integração marketing admissões em vez de marketing venda. Beleza, vamos entrar aqui das dores, né? Ele traz aqui um ponto que eu achei interessante: evasão no processo, no curso, certo? Qual que é a taxa de evasão, outro termo muito utilizado. E o que eu acho muito interessante aqui quando a gente vem para a proposta de valor? Ele já traz alguns conhecimentos que, onde a gente conseguiu agregar valor para desafios que são muito comuns aqui nas universidades. Por exemplo, né, todos os dados dos candidatos ficam em um só lugar, acessível tanto pelo marketing quanto por admissões. Explica quando se elimina silos. Quando um consultor de admissões vai ligar, já vai ver o histórico completo de páginas que o lead visitou, materiais que baixou. Então ele já te traz algumas ideias aqui que tu pode já ter em mente, mas claro, vai adaptando ali dependendo das dores que o lead te traz. E um outro ponto muito legal aqui é a parte dos cases. Então ele puxa já alguns cases que a gente tem de qualquer contexto anterior aqui dessa universidade, quais são os hubs que ela está utilizando hoje, né? A parte de implementação, de integração, como que isso foi feito e os resultados. Isso aqui, poxa, para eu ter aqui uma colinha para trazer um case, isso gera muita autoridade também na call. Então, esse aqui foi o primeiro prompt que eu testei. Eu ainda sei que dá para usar muito mais coisas. Ele também traz aqui um outro case da SPM. Pretendo ainda refinar muito, mas já dá para ter um gostinho do que é possível fazer aqui. Espero ter te gerado boas provocações e ideias com o que tu poderia fazer com essa integração. Boa, boa. Esse aqui, ele é um exemplo para vendedor, tá? Eu quero trazer um outro exemplo mais curto aqui para gestor, que é o seguinte: esse aqui ele não tem voz gravada, só que qual que era o prompt aqui? Ele trouxe algumas tarefas de: analise meu pipeline no HubSpot, identifique os negócios que têm maior probabilidade de fechamento nesse trimestre, resumo o desempenho da minha equipe, preparação para reunião de forecast, insights de conversas com os clientes. E aí,
o GPT, ele fez algumas perguntas antes de dar a resposta. Então aqui a gente respondeu todas essas perguntas. Vejam que está aqui, ó, sources, né, fontes, o CRM da HubSpot e a busca na web. Vocês podem só colocar como fonte o CRM, mas eu acredito que onde essa integração geralmente realmente gera valor é quando mistura a base de conhecimento web da OpenAI com a base dos dados da HubSpot. A gente respondeu aqui as perguntas. E aí, uma coisa que e eu, quando era gestor lá na RD, eu me lembro que eu tinha que ficar analisando relatórios para escrever reports no final do mês. Isso é uma coisa que me toma muito tempo. E o GPT faz isso melhor que eu para mim, se eu conseguir dar um prompt muito bom. Então ele gera aqui um report, né, de completo, que é um documento. Então, eu vou mostrar o vídeo aqui que ele vai descendo. Aqui. Foi direto aqui. Ele gerou um relatório de vendas descrevendo ali. Aqui ele até puxa algumas fontes de dados aqui ele fala as fontes de dados do CRM para cada ponto. Então ele trouxe um report começando ali com análise de pipeline, desempenho da equipe de vendas. Acho que deu para pegar uma ideia, né? E eu sou muito fã assim do GP, e até trouxe aqui se vocês quiserem printar alguns prompts que estão sendo muito utilizados pela nossa base de clientes que eu acho muito interessante aqui, baseado nas transcrições das calls de vendas. Quais características comportamentais dos meus top performers eu posso replicar para o restante do time? Isso aqui pode ser também um vendedor curioso, sem depender do gestor querer desenvolver ele, pô, também pesquisar esse tipo de coisa é legal. Quais negócios do pipeline estão em risco de serem perdidos com base na falta de follow-up, tom das últimas interações e tempo no estágio atual? Isso aqui para eu era gestor, eu demorava mais de uma hora às vezes para fazer uma análise, dependendo do tamanho do pipeline, e isso aqui ele já te traz pronto. Terceiro, identifique padrões ocultos nos motivos de perda de negócios nos últimos 6 meses e sugira ajustes no processo comercial. Só que também, às vezes, eu precisava gastar horas vendo relatórios e tu pergunta para o GPT, ele já te traz tudo pronto. Quais segmentos de clientes têm maior potencial de upsell ou cross-sell com base no histórico do uso de produto e interações com o time? Transforme os dados do painel de forecast anual em um reporte executivo, que foi um parecido que a gente viu ali agora, com previsão de receita, análise de riscos e recomendação para melhorar a eficiência comercial. Pessoal, me desculpa, mas isso aqui muda vidas, muda vidas. E nenhum CRM tem integração com GPT. Isso aqui eu paguei um pau para, eu pago pau para muitas coisas que a HubSpot lança, mas isso aqui eu realmente acho que é revolucionário. Beleza. Vamos aqui para pipeline, negócios e relatórios, gestão de vendas, forecast, para a gente fechar aqui a demo. É, Isso aqui é um pipeline, isso aqui é muito padrão do CRM, tá? A gente configura os campos, né, as fases, beleza. A gente também tem, só para vocês verem aqui o que que é a cozinha do pipeline, como eu gosto de chamar, que a gente vem aqui e o HubSpot ele é muito simples, né? Então aqui a gente configura as etapas, aqui a gente coloca a probabilidade de conversão de uma etapa para outra, e isso vai ser importante porque no final eu quero mostrar como é que a gente faz forecast previsão de vendas, tá? E aí aqui, algumas coisas que são muito interessantes são as automações de pipeline. Então, por exemplo, eu quero que quando o lead entre no meu funil, automaticamente crie uma tarefa para o vendedor de fazer um primeiro contato. Entrei para call para a fase aqui de diagnóstico. Putz, vou mandar aqui um e-mail, posso notificar o cliente também, automações não só para lembrar o vendedor de fazer alguma coisa, mas para mandar comunicações, seja por e-mail ou por WhatsApp. O WhatsApp precisa ter o módulo de marketing, mas isso é uma automação de funil de vendas, tá? É, e é que a gente vai criando todas essas regras aqui de pipeline. Muito simples, tá? Como é que eu crio uma tarefa? Eu venho aqui em mais, adicionar, criar tarefa, vou colocar aqui qual que é o título da tarefa, se eu quero que ela seja imediata ou X tempos após entrar naquela fase do funil, vou digitar aqui uma observação para o vendedor, beleza, né? Então, bem simples aqui também. Isso aqui é uma automação de tarefa, mas a gente tem aqui, nossa, muitas possibilidades aqui de automações, assim como, por exemplo, se vocês utilizam o pós-venda, módulo de service da HubSpot,
tem muita automação quando dá fechada e ganho aqui, né, no funil, entra para um outro funil, para um outro time cuidar ali da conta, tá bom? Vamos abrir um negócio aqui para vocês, tá? Um negócio da Medo, a empresa lá do Rodrigo. Então, o que que é uma coisa interessante de abrir aqui para vocês? O Copilot, né, vocês já conhecem, ele já dá um resumo, posso fazer uma pergunta. Mesma lógica do contato, aqui no meio eu vou ter as atividades, aqui eu vou ter os campos. O que que é uma coisa legal aqui que só vai ter em negócios? São os manuais, tá? Uma coisa é eu criar uma tarefa para o vendedor. Outra coisa é, eu vou entrar numa reunião, eu não sou uma pessoa tão velha, tão sênior na empresa, e eu preciso ter um documento de playbook com. Eu posso colocar vídeos aqui de como fazer alguma coisa, eu posso botar texto, eu posso criar um formulário, o SDR, né, para qualificar. Muitas vezes ele tem um formulário que, dependendo do que ele vai preenchendo, vai abrindo outras perguntas para ele fazer. Então, aqui são os manuais, são os playbooks, são né, os manuais aqui para o usuário poder ter. Ignorem que está em inglês aqui, né? Essa é uma conta da HubSpot, a gente é uma multinacional, é uma conta aqui oficial, então muitas coisas a gente trabalha em inglês aqui, mas na conta de vocês seria em português ou na língua que vocês operarem aí, tá bom? O que que é uma outra coisa interessante que eu vou mostrar que dá para fazer num negócio? Orçamento, proposta, assinatura eletrônica e contrato. Acho que é uma coisa bem importante para muitas pessoas que estão assistindo aqui. Vai chegar no momento que o vendedor ele tem que mandar a proposta. Então a gente tem uma funcionalidade chamada aqui orçamentos, que eu vou vir aqui adicionar um orçamento para o vendedor não perder muito tempo fazendo propostas. Então vocês vão criar um tempo, podem criar vários tipos de templates, né, de modelos de orçamento. Então, qual que é o esquema aqui? Eu vou adicionar para quem que eu vou mandar esse orçamento, quem são os contatos aqui que vão estar incluídos, qual que é a empresa. Vou vir aqui em próximo, é o remetente, sou eu. Próximo, aqui eu vou adicionar os produtos. Então, vocês configuram a conta da HubSpot para colocar toda a base de produtos, preços, variações de desconto, se é recorrente, enfim, é, toda a base aí que a pessoa vai selecionar o que que ela está vendendo ali para aquele cliente, vai adicionar no orçamento, vai vir aqui em próximo, e aí a gente tem aqui um espaço para assinatura eletrônica. Isso vem dentro da HubSpot. É importante que vocês entendam o que que é a lógica de assinatura eletrônica e contrato. Só antes disso, tá? Só para mostrar que esse documento, isso aqui vocês configuram. Vocês vão botar o logo da empresa de vocês, o nome da proposta, enfim, o layout, tudo isso. Aqui aparece os produtos que o vendedor selecionou. Isso aqui é um link, tá? Que o vendedor manda para o cliente. O cliente vai abrir esse link e ele vai poder dar aceite na assinatura eletrônica. No Brasil, a assinatura eletrônica tem validade legal. Isso é uma etapa anterior ao contrato. Então, o cliente ele vai abrir esse link. Quando ele abre o link, inclusive, o vendedor é notificado. Quanto tempo que ele ficou aberto, que horas que ele abriu, qual parte do link que ele olhou, tudo isso a gente rastreia. E aí, o cliente, se ele dá aceite, é como se ele tivesse firmado o negócio. Então, o negócio vai para a fase de contrato ou de fechado e ganho. Então tem validade legal. E aí, normalmente, essa parte do HubSpot está integrado a uma ferramenta de assinatura de contrato, tipo uma DocSign da vida, que já tem integração nativa, é a líder de mercado, a gente tem integração com várias outras. Para quê? Quando a pessoa que for fazer o contrato, o HubSpot já envia a grande parte dos dados para a pessoa não precisar ficar preenchendo manualmente, então os produtos, nome da empresa, cliente. Então ele já vai criar boa parte do contrato automaticamente com essa integração. O CRM da HubSpot vai enviar para a ferramenta de contrato. Aí a gente manda o contrato para o cliente assina e também essas ferramentas de contrato devolvem as informações para a HubSpot, que o contrato foi assinado, entra o anexo do contrato, fica aqui no CRM. Então tem essa parte aqui desse processo de proposta e fechamento aqui, assinatura de contrato também para o vendedor aqui no pipeline. Eu queria trazer isso para vocês. Estamos nos aproximando do final, pessoal. Eu queria entrar aqui em relatórios e forecast, tá?
que acontece? A HubSpot, acredito que a parte de relatório seja uma das partes mais completas, porque, enfim, nunca vi um caso aqui de uso que um lead me pediu alguma coisa que a gente não faria com relação a relatórios da HubSpot. Por que que eu digo isso, tá? A HubSpot ela vem com uma porrada de relatório pronto, que eu já vou mostrar aqui o que que vem de vendas pronto. Só que, não sei se vocês já montaram um relatório num BI da vida, tá? A HubSpot ela tem tipo um BI assim para a gente montar um relatório, que é eu consigo criar qualquer tipo de relatório de forma 100% personalizada. Por exemplo, eu vou vir aqui escolher. Eu também tenho o IA que monta relatório, mas é só para vocês saberem que tem, como o IA que monta fluxos e outras coisas, mas aqui eu vou montar manualmente para vocês entenderem a lógica. Vou escolher minha fonte de dados principal, vamos dizer que é contatos, tá? Só para demonstrar. Vou vir aqui em próximo. E aí aqui eu monto o relatório de uma forma simples, mas muito personalizável. Eu quero, por exemplo, pegar a quantidade de contatos, contagem, como está escrito aqui, mas é como se fosse quantidade, e eu quero cruzar no eixo X com, vamos colocar a fase do ciclo de vida, tá? E aqui montei, ele me trouxe um relatório de coluna, mas putz, eu quero barra horizontal. Vou vir aqui mudar minha forma de visualização. E ele vai me trazer aqui todas as fases aqui do meu ciclo, né, do meu funil e a quantidade de contatos que eu tenho. Faria mais sentido negócios, né? Eu selecionei contatos para mais para montar aqui para vocês só para entenderem a lógica. Quero o gráfico de pizza, tudo. Então assim, é bem completo. Agora, a nossa proposta aqui é entregar muitos relatórios que são padrões de CRM para que vocês não precisem criar muita coisa do zero. Então percebam que aqui, ó, quando eu vou em, eu tenho relatório marketing, tenho relatório venda, serviço. Quando eu abro vendas, eu vou ter três tipos de relatórios: atividades e leads. Então aqui eu vou ter uns 12 relatórios. Eu vou ter relatórios de negócios, né, de funil. Aqui eu vou ter mais uns 12 também. E eu vou ter relatórios de previsão e receita, que eu vou ter uns 8, sei lá. Vamos pegar aqui só de exemplo, um relatório de atividades concluídas para medir produtividade do time. Então ele já vem aqui, ele já me traz, né, por vendedor, qual que foi a quantidade de atividade aqui embaixo, em cores, os tipos de atividades, e-mail, tarefa, WhatsApp, ligação, beleza. Aqui eu já consigo personalizar se eu quero cruzar por time, se eu quero ver mensal, se eu quero analisar e comparar com o mês passado. Então aqui eu vou ter uma outra série de relatórios de negócios, por exemplo, ver relatório de ticket médio, né, valor médio do negócio. Então aqui eu também vou ter esse relatório, tá? E o que que acontece? A gente vai ter os painéis. O que que é o painel? O painel é um conjunto de relatórios sobre um assunto específico que vai mostrar live. Isso aqui é onde o gestor o vendedor ele começa o dia lá naquele espaço de vendas que eu mostrei, o gestor ele vai ter os seus painéis principais que ele também vai normalmente começar o dia e vai analisar como é que está a operação. Então, isso aqui a gente vai. Esse aqui é um painel de gestor de vendas. Então ele tem, por exemplo, aqui total de negócios fechados com relação à meta, valor total fechado por vendedor, negócios abertos por data de fechamento, classificação da atividade. Então, vai ter aqui os tipos de relatório que são importantes, tá? A gente vai ter esse aqui é um relatório de SDR, por exemplo, para mostrar para vocês que ele mede mais aqui quantidade de chamada por SDR, e-mails que mandou, WhatsApp, reunião que foi agendada, negócios que foram abertos das reuniões agendadas por SDRs. E para finalizar, um painel de forecast que eu queria mostrar para vocês. Como é que a gente faz previsão de vendas, né? Isso é uma dor que muitas pessoas chegam até a HubSpot e falam assim, cara, não faço ideia como é que vai ser, como é que eu vou fechar aqui a receita do meu mês. Não faço forecast hoje, não tenho muita previsibilidade de vendas. Então aqui a gente tem normalmente dois modelos de forecast. O primeiro é onde o vendedor vai dizer quais contas que ele vai fechar ou não. Então vocês colocam ali, né, alguns tipos de classificação e o vendedor, ele vai dizer.
e outro tipo de forecast, que é um forecast mais quantitativo, mais matemático, que vocês vão determinar a taxa de conversão provável por etapa de funil, e o CRM vai fazer uma conta automática e vai entregar o forecast. Isso aqui só para vocês verem é um forecast aqui que está o Eduardo. Se eu quiser enviar aqui minha previsão de vendas, eu vou colocar aqui o meu mês, o valor previsto, sei lá, US$ 3.000. Vou colocar aqui deal X, deal Y, e vou botar os deals que vai fechar, vou enviar a previsão e o gerente ele acompanha aqui a previsão de cada vendedor. Tudo isso serve para a gente poder analisar e ter uma boa ideia de previsibilidade de receita. Então, esse aqui ele é um relatório que ele vai puxar por etapa. Por exemplo, eu tenho aqui nessa etapa do funil 30, por exemplo, né, o forecast total ele vai ser US$ 301.000 e ele quebra por etapa do funil. Então, por exemplo, a etapa que mais tem aqui isso aqui é o que já está fechado. Esse aqui deve ser contrato enviado. Tenho 11.000. Eu clico aqui, eu vejo quais são os deals, quais são os negócios. Quero olhar aqui para ver se o negócio realmente tá bem aqui, está atualizado. Então ele vai abrindo aqui por etapa. E eu tenho outros tipos de relatório que é receita que já foi fechada versus meta. A gente consegue também cadastrar metas aqui na HubSpot, né? Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas dá para fazer. E o forecast versus a meta anual. Esse aqui são o que todo mundo sonha em ter, né? Que a meta tá no cinza aqui, o forecast e a receita estão lá em cima, aqui bem maiores. Isso aqui ele mostra uma visão mais por vendedor, forecast por vendedor, né? E, enfim, alguns outros tipos aqui, cascateamento de funil. Então, acho que dá para entender aqui bem qual que é a capacidade de relatórios e de previsões de vendas aqui da HubSpot. Com isso, eu acho que eu termino aqui a demonstração para tentar ser o mais prático possível. Espero ter agregado muito valor aí para vocês. Acho que agora a gente vai ter uma porrada de dúvidas. Espero que sim, isso sempre é um bom sinal, né? Mas vou passar a bola aí de volta para a Karina. Tu arrasou, obrigada, viu, por essa demonstração. Acho que foi muito rico aqui, tanto para quem vende, para quem faz gestão aqui de equipe de vendas. Teve muita pergunta, muito comentário. Até quero dar um alô aqui para o Santiago, que está aqui nos bastidores comigo, mas é nosso especialista de produtos também, que está respondendo as perguntas aqui no Q&A. A gente tem mais algumas que a gente pode puxar aqui. Então, se vocês tiverem perguntas ainda, pessoal, a gente tem alguns minutos. Eu ia passar por alguns cases, mas acho que tem bastante pergunta aqui, bastante dúvidas e coisas pertinentes. Então, eu vou deixar um link para quem quiser conhecer mais cases, empresas, né, que de repente ou já usavam o HubSpot, mas que fizeram uma reestruturação dentro da própria HubSpot para conseguir aproveitar melhor, né, o CRM e reestruturar alguns processos de vendas. Deixei aqui o link para vocês e a gente manda depois também alguns cases para vocês. Empresas que vieram, né, de estruturas um pouco mais fragmentadas, então que usavam ali de repente 3, 4 ferramentas para gestão de vendas, para transcrição de chamada, para ir para pré-vendas, por exemplo, que unificaram a operação com a HubSpot. Deixei aqui. É, mas também aproveito para fazer um último chamado aqui para quem quiser falar com a nossa equipe. Deixei a enquete aberta aqui novamente. Então, para quem é cliente já e quer falar com o time de suporte ou quer falar com a equipe de Customer Success para aprofundar alguns desses casos de uso, né? A gente entender como que a gente pode apoiar mais a operação de vocês. Por favor, coloquem aqui. E se você ainda não usa HubSpot, mas quer conhecer mais algum caso de uso específico, que você vê que tem valor para sua empresa, a gente pode te chamar depois também. Então, deixo aqui o convite para vocês responderem na enquete, se quiserem falar com o nosso time. Puxando, então, algumas perguntas finais, vamos mais uns 10 minutinhos, então, com algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Renata Félix, que ela quer saber sobre orçamentos. É possível colocar fórmulas personalizadas, como cálculo de MRR? Santi, você quer puxar essa? Ou Edu, vocês que sabem, se quiserem puxar essa pergunta sobre como a gente personalizar essa questão de fórmulas na parte de orçamentos. Oi, Gary, tudo bem? Peraí, desculpa, eu tava aqui lendo o. Bem-vindo, né, Santi? Te puxamos É. aqui. Obrigada pelo apoio aqui para responder as perguntas, mas fica à vontade aí para falar sobre isso, então. Isso, perfeito. Então, atualmente a HubSpot tem um template base que, se você quer criar orçamentos, tem que alterar esse template para incluir algumas propriedades. Então, se eu não me engano, são três templates básicos que tem dentro da plataforma.
E eu sei que dentro dos campos a gente tem uma opção de colocar alguns campos de texto personalizados. Dentro desses campos de texto, a gente também tem uma opção de colocar tokens de propriedades, certo? Agora, essa pergunta específica sobre emarar, eu teria que verificar por quê. Eh, eu sei que a gente tem como colocar tokens, inserir tokens de propriedades dos negócios, por exemplo, dentro do orçamento, mas não sei se todas as propriedades são compatíveis. Então, aqui perguntavam, por exemplo, sobre o MRR. Então, como o MRR pode ser uma propriedade de cálculo, não sei se vocês estão falando da propriedade MRR nativa da HubSpot ou se tem uma propriedade MRR customizada que vocês têm, teremos que verificar se essa propriedade está disponível para ser usada como um token de personalização dentro do template de orçamento, tá bem? Acho que isso está um pouco relacionado com a pergunta do Gabriel Jax. Acho que ele já é cliente, algumas das perguntas que eu vi, ele já tem conhecimento do aplicativo. E essa seria também uma parte da resposta, né? Atualmente temos esses templates base. No momento, não conheço se temos uma previsão. Aqui, como a gente pode ver, está mudando o tempo todo, temos atualizações o tempo todo, o lançamento de novas ferramentas, novas funções. Então, Gabriel, eu te convido que, por exemplo, se você quer verificar se alguma ferramenta específica está próximo para ser lançada, entrar em contato com a equipe de suporte. A gente tem uma base de dados de todos os lançamentos que estão programados. Vocês também têm uma opção dentro da plataforma. Se clicam dentro do ícone de atualizações, no ícone de perfil, na opção de atualizações de produto, vai encontrar muitas dos novos lançamentos, betas privados, betas públicos que vocês poderiam se enrolar para testar melhor as novas funcionalidades. Muito bom trabalho. Oi, desculpa. Perdão, fui eu aqui. Ah, tudo bem. Então, não tenho conhecimento sobre uma previsão de criar um orçamento do zero diretamente do aplicativo, mas convido o pessoal para entrar em contato com o suporte para verificar esses lançamentos. Tem algumas perguntas que, como eu estava respondendo outras, não tenho contexto de qual ferramenta. Então, por exemplo, o Everton fala, nós conseguimos automatizar esses preenchimentos com base em algumas ações realizadas. Não sei se o Eduardo ou talvez o Everton conseguiria me deixar mais informação do contexto aqui. Você tá no mudo aí, Karina. Everton, se quiser deixar aqui no chat ou aqui mesmo no Q&A sobre esse preenchimento, se você está falando de reuniões, do que é exatamente para a gente conseguir recuperar aqui. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui da Thalita e tem mais uma pergunta aqui no Q&A do Rafael, da gente falar um pouco mais sobre AI, né, para prospecção, agente de AI e tudo mais. Realmente, a gente trouxe aqui o caso de uso principal do ChatGPT, porque ele é o que o pessoal está usando mais, a gente vê que os clientes estão usando mais, mas a gente tem um agente de prospecção, tá? Também, que por enquanto o output deles ele está sendo gerado em inglês, é por isso que a gente até decidiu, optou por não trazer isso aqui hoje, mas muito em breve, não posso dar datas, ele vai ter a opção em português também, mas é basicamente um agente que ele já pega o contexto ali do histórico do contato, do histórico da empresa, você configura e ele gera algumas sugestões de cadências automáticas ali a partir do contexto, né, que já tem no seu CRM, tanto do contato como da empresa. A gente decidiu não focar nisso agora, muito por conta dessa limitação que a gente ainda tem, que o output desse agente ainda é muito em inglês, tá? Mas assim que a gente tiver isso em português, a gente faz sim uma demonstração focada nisso. Sobre AI ainda, acho que são essas duas principais aplicações que o Edu comentou, que é o Copilot, para você pesquisar, né, no contexto de negócios, contexto de contatos, e a integração com o ChatGPT. Vamos ver aqui se mais alguém comentou alguma coisa. O Everton falou que o caso seria de mudanças do funil, gerar tarefas e campos que a própria AI pode capturar do WhatsApp. Já entendi que preciso falar com o time de suporte. Tem algum ponto aqui, Santi, que você quer complementar sobre essa pergunta do Everton? É, é que muitas das perguntas eram muito focadas dentro do negócio, certo? Então, às vezes é um pouco difícil responder. Eu vi, por exemplo, uma pergunta de uma integração com a Google Meets, que a pessoa já estava testando a integração e tudo mais, mas estava encontrando algumas dificuldades, né? Então, aprofundar muito no webinar sobre a questão técnica específica não daria o tempo, né? Porque às vezes precisa de muita análise.
Mas o convite é para o pessoal entrar em contato muito com a nossa equipe de português. Eh, Atualmente, nossa equipe tem crescido muito no Brasil e estamos dispostos para resolver qualquer dúvida, especialmente se são perguntas muito técnicas. Eu convido o pessoal para entrar em contato com a equipe. Geralmente, tentamos. A vantagem da equipe de suporte sobre outras plataformas é que a gente tenta também dar uma labor consultativa aos clientes, não somente ficar no técnico de responder pode ser feito ou não pode ser feito, mas a gente às vezes dá uma mão extra para poder configurar os processos, se o pessoal da TI está tendo dificuldades com uma integração específica, pode enviar as dúvidas para a equipe de suporte e já conseguiríamos aprofundar mais na dúvida específica. Boa, obrigada, Santi. E tem mais uma pergunta aqui que acho que vale a gente responder também, que é do Daniel Ferreira, que ele está falando que eles precisam de alguns relatórios específicos de logins dos usuários no chat online, mas hoje não temos esse KPI. Eu imagino que você esteja falando, Daniel, se você puder comentar aqui também no chat, do chat do website mesmo. Você quer saber o quê? Taxa de quebra, taxa de conversão de conversas iniciadas para MQL, conversas que avançaram para o time de vendas. Isso tudo você consegue fazer via HubSpot, inclusive é algo que a gente faz muito para os nossos próprios chatbots, mas se você quiser comentar alguma coisa aqui, além disso, dá para você fazer tudo, tá? Via personalizado. Depois eu posso até te chamar para te mostrar alguns exemplos e a gente te manda alguma documentação sobre isso também, mas é super possível você fazer tanto um relatório mais gerencial, né? Então, quanto de MRR que foi gerado ou quantos negócios foram gerados com início a partir do chat, por exemplo, né? Então, onde o sign-up ou a levantada de mão foi pelo chatbot. Tanto até mais métricas intermediárias, né? Para você saber exatamente o seu time de automação saber essa taxa de conversão, de início de conversas, onde que está sendo a quebra ali no chatbot, e ali as taxas de conversão especificamente. Pô, pessoal, acho que a gente falou bastante. Tem mais uma pergunta aqui do Daniel também sobre usabilidade de caixa de entrada. Hoje todos conseguem visualizar o atendimento um do outro, uma dor da operação. Como individualizar essa visualização? Quer comentar, Santi, sobre essa personalização de permissões ali Uhum. dentro da HubSpot? Neste caso, a HubSpot lançou também a ferramenta do Helpdesk no ano passado. Então, para interação de respostas ao vivo com o pessoal, pode ser pelos canais de chat, e-mail. Eu entendo que a dor de cabeça neste caso foi com uma caixa de entrada. Então, antigamente, a solução alternativa que a gente dava para esses casos é que você poderia criar diversas caixas de entrada para seus usuários e atribuir um acesso direto para cada usuário dentro de cada caixa de entrada. Agora, com a nova ferramenta do Helpdesk, que foi desenvolvida no ano passado, você tem uma opção de configurar diretamente isso com base nas permissões do usuário. Quer dizer que todos vão ter acesso para o Helpdesk, mas somente os usuários que tenham permissão de visualização para esse ticket vão conseguir visualizar esse ticket específico. Vamos supor, por exemplo, que temos uma equipe aqui da Karina, do Eduardo e a minha própria equipe. Então, se eu entro no Helpdesk e as minhas permissões estão configuradas para somente visualizar os tickets do Santiago Marinho e da equipe dele, então eu somente consigo visualizar esses registros. Seria uma forma de poder segmentar dentro do Helpdesk as permissões de visualização dos registros com base nas permissões do usuário mesmo. Boa, Santi. Muito obrigada, viu, pelo apoio aqui. Acho que respondeu a pergunta aqui do pessoal. Tem mais algumas perguntas aqui muito específicas que eu vou responder aqui pelo próprio Q&A, ou então a gente chama vocês. A gente está caminhando para o final dessa demonstração, desse papo, pessoal. Muito obrigada para quem ficou com a gente até agora. Quero agradecer o Edu aí que tirou um tempo aí do dia dele para preparar essa demonstração para a gente. A gente sabe, vocês de venda sabem muito bem que a rotina é puxada, todo mundo correndo atrás do resultado de julho, né? Então, final de mês. Santi também, obrigada, viu, por dedicar esse tempo aqui para responder a dúvida do pessoal. Eu vou deixar aqui uma enquete final, assim, de feedback, para saber se esse webinar foi útil para vocês e quais outros temas vocês gostariam de ver nos próximos, porque a ideia é que a gente crie esses espaços para aprofundar nas funcionalidades, para vocês conseguirem entender que vocês conseguem agregar para a estratégia de CRM de vocês. E é isso, eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até agora. Santi, Edu, tem algum recado final aí para o pessoal?
Não tem. Se alguém quiser chamar para trocar uma ideia aí de HubSpot, fique super à vontade aí para me chamar no LinkedIn, mas acho que é isso. Espero ter agregado valor aí, principalmente para quem estava assistindo e valeu aí, cara. Valeu pelo espaço. Obrigada, Edu. Obrigada, então, Santi, Edu. A gente fica por aqui hoje, então. Vocês vão receber essa gravação depois até amanhã, tá? Com todos os links, a gente manda todos os links para a base de conhecimento, para páginas de produtos, e vocês conseguem também falar com a gente ali por esse e-mail que vocês vão receber, para quem tiver dúvidas específicas. E é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Ótimo final de dia aí para vocês, e um abraço, até a próxima. Até, Valeu. pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau.